Galera, tudo bem? Bora entender um pouco mais sobre a história do Brasil e entender hoje como que se deu a colonização portuguesa aqui na América, né? O início do estabelecimento dos portugueses aqui que deu origem ao nosso querido país e também entender um pouco mais sobre as estruturas políticas, sociais e econômicas do país que temos hoje. Então vamos hoje começar o processo de colonização, da chegada dos portugueses aqui e os momentos, né, dessa estruturação do que vai ser o nosso país, né, do que vai ser as bases do nosso país. Hoje, em específico, vamos tratar sobre o período pré-colonial, o primeiro momento, né, da chegada dos portugueses aqui até 1530, que marca um momento importante da história do Brasil e, por alguns motivos, né, chamamos de período pré-colonial e vamos descobrir por quê, né? Então, oficialmente, a história do Brasil aí começa com a chegada do Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, quando ele aporta lá na Bahia, em Porto Seguro, e então encontra o Brasil, né? E temos todo aquele discurso do descobrimento e aquela bravura. Depois de 44 dias velejando ao mar, ele então chega ao Brasil, né? E a história oficial conta que ele partiu de Portugal. E o grande projeto dos portugueses, né, que foram os grandes pioneiros das grandes navegações, era contornar o continente africano para chegar às Índias, né? O Vasco da Gama já tinha concluído isso em 1498, então o Pedro Álvares Cabral estava fazendo mais uma viagem de busca dos grandes produtos, das grandes especiarias desse momento para os portugueses, e um erro de rota fez ele cair e fez ele chegar aqui ao Brasil, né? Isso a história oficial conta, mas a gente sabe que a história oficial montou aí toda esta história um pouco mais harmoniosa sobre a história do Brasil, e alguns relatos já mostram que os portugueses já tinham andado aqui pelo Brasil. Até mesmo a gente pode levantar e questionar a questão do Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas que delimita aí em 1494, partindo da ilha de Cabo Verde, 370 léguas para Portugal, depois para a Espanha, né? Então, baseado no que os portugueses questionaram o primeiro tratado feito para tentar pensar essa divisão, que é a Bula Intercoetra, lá de 1493, quando eles tinham estabelecido apenas 100 léguas, e aí Portugal acha muito pouco e questiona, e eles chegam a um acordo de 370, né? Então, aí já mostra que talvez os portugueses já deviam ter algum conhecimento, mas na hora de construir, escrever a história oficial do Brasil, escolheu-se a viagem do Pedro Álvares Cabral, né? Essa viagem, né, do famoso descobrimento do Brasil, quando ele chega aí aqui ao Brasil. Então, 22 de abril ele chega aqui, né, e tem esse primeiro contato com a terra brasileira, com os povos originários, com os povos nativos. Um contato num primeiro momento que se dá de forma bastante amistosa, muito diferente daquilo que a gente vai ver ao longo da história do Brasil. Então esse contato, num primeiro momento, é muito amistosa, né? Dia 1º de maio realiza-se a missa, que é o momento marcante da história do Brasil, né? Ergue-se a cruz e realiza-se a missa, e depois o Pedro Álvares Cabral junta a sua galera ali, pega os seus barquinhos e continua a viagem para a Índia, que esse era o objetivo, né? Toma posse para o governo português, manda avisar que tinha encontrado um novo território, mas continua sua viagem para a Índia, né? Então, nesse primeiro momento, pessoal, os portugueses não dão uma grande atenção para o Brasil. Por quê? Porque, primeiro, as viagens para as Índias estavam ou eram muito mais lucrativas, chamavam muito mais a atenção dos portugueses, até por causa das riquezas, e eles ainda tinham, né, por um bom tempo, vão ter o monopólio dessas rotas para chegar às Índias. Então eles são os grandes fornecedores desses produtos, o que traz muito dinheiro para Portugal nesse momento. E outro fator que faz com que Portugal não colonize o Brasil logo de cara é o fato de não se encontrar os grandes metais preciosos, aqui o ouro e a prata, né? Diferente da Espanha, que logo de chegada encontra uma abundância desses metais, os portugueses não encontram nada aqui, né? Encontram aqui uma terra nativa, os nativos, uma floresta densa e nada mais do que isso num primeiro momento e numa primeira vista. Então isso faz com que eles continuem a sua atenção para as Índias e deixem o Brasil aí de lado nesse primeiro momento, né? Não há uma colonização de forma sistemática dentro desse processo. Então, o que Portugal vai mandar para cá durante esses primeiros anos, né, esse período pré-colonial, são expedições de exploração, né, em 1530
1503 e 1501 a 1503, ele manda para cá algumas expedições de exploração para o reconhecimento do território, para ver se tinha alguma coisa, né, com o objetivo de fiscalizar e verificar se tinha alguma riqueza aqui que eles pudessem, né, explorar. E nada se constata nesse sentido. Ou a única coisa que se constata que tem aqui em abundância é uma madeira de cor avermelhada, já conhecida pelos europeus, que nesse momento vai chamar a atenção e vão, né, dar o início de uma exploração, né, de uma forma um pouco mais sistemática, que é o pau-brasil, que inclusive é o que vai gerar o nome do território para o Brasil, né? O fato da não presença dos portugueses aqui favoreceu, em especial, a presença da exploração de piratas aqui, em especial os franceses, que durante esse período pré-colonial estiveram de forma bastante intensa aqui no Brasil, né? Principalmente interessados nesta madeira do pau-brasil, que eles vinham para cá e contrabandeavam esta madeira, já que a chegada aqui com os indígenas, o contato com os indígenas, para os indígenas não fazia diferença, né, se eles estavam comercializando, trocando essa madeira com portugueses, com espanhóis, com franceses ou qual povo que seja. Da mesma forma que os europeus também não conseguiam fazer diferenciação entre as culturas indígenas, né? Então o choque ali do estranhamento entre as culturas, entre os europeus para com os indígenas, os nativos, e dos indígenas nativos para com os europeus era o mesmo, né? Nesse sentido de comparação. Então essa vai ser a grande riqueza que vai se encontrar aqui nesse momento, que vai chamar um pouco a atenção dos portugueses, mas vão concentrar toda a sua atenção a partir daí, né? Então esta presença francesa aqui também vai motivar Portugal a realizar algumas explorações, algumas expedições de policiamento, né? Então, em específico, duas expedições de policiamento vão ocorrer ao longo da história do período pré-colonial, né? Uma em 1516 e uma em 1526, absolutamente fracassadas, né? Primeiro por causa do tamanho do litoral. Então, como é que você vai policiar aí 8.000 quilômetros quase de litoral? Né? E outro elemento, né, que leva ao fracasso é o tempo de distância entre uma e outra, né? Então, uma realizada em 1516 e a outra em 1526, né? Então, 10 anos, né? Então, 10 anos os franceses ficaram absolutamente à vontade, inclusive formaram algumas aldeias, né? Tentaram uma povoação aqui, aqui no Brasil em específico, né? E também levaram bastante madeira embora neste sentido a partir daí, tá? Mas, então, a única coisa que chama a atenção de Portugal nesse momento é a madeira, é o pau-brasil, né, que vai fazer com que eles deem início, então, uma extração, né, um pouco mais sistemática, né? Então, o pau-brasil ele era abundante do Rio de Janeiro até Pernambuco, né, uma floresta muito densa, uma abundância muito grande, e então eles dão início a essa extração. Mas o fato deles trabalhar com essa madeira não justifica a colonização, porque todo o trabalho de extração do pau-brasil, do corte, do preparo da madeira, do transporte até o litoral para carregar nos navios, era feito pelos indígenas, né? Os portugueses só tinham o trabalho de vir aqui, parar naquelas que vão ser construídas ao longo do litoral das feitorias, que eram armazéns protegidos, onde eles armazenavam a madeira, carregavam e iam embora, né? Em contrapartida, pagavam, né, aquilo que vai ficar conhecido como a prática econômica do escambo com os indígenas, né? Então pagavam os indígenas em troco de objetos, facas, espelhos, bugigangas, entre aspas, para os portugueses, tá? Que em contrapartida para os indígenas vai fazer uma diferença extremamente significativa no seu modo de vida, né? Imagine para os indígenas ter contato a partir de agora com uma faca, com um anzol, né? Então esse contato com os portugueses para os indígenas é um salto de qualidade de vida, porque os indígenas nesse momento eles saem do período, vamos dizer assim, do período neolítico para a idade dos metais, né? Eles saem de um modo de vida bastante rudimentar, onde faziam seus instrumentos com ossos, madeira, com pedra, e eles vão para a idade do metal. Então, e para os indígenas também, eles estavam dando para os portugueses uma coisa que para eles era supérflua, que não tinha ali literalmente um grande valor, porque tinha abundância. Então, às vezes a impressão que nós ficamos ao longo da história do Brasil é que
os indígenas eles foram completamente também inocentes, no sentido, eles eram, pela sua inferioridade, eles fizeram essa troca, né? Mas na verdade a troca entre ambos se dava aí quase que na mesma proporção do que eles ofereciam. Então era assim que se deu este processo, né, do período pré-colonial, né, como grande elemento desse período a economia do pau-brasil, feita totalmente pelos indígenas, né, todo o trabalho os portugueses só vinham aqui e carregavam. Isso então faz com que não ocorra de forma sistemática a colonização, porque não tem por que os portugueses vir morar no Brasil neste contexto, né? Então isso faz com que a gente não tenha, né, o início da colonização nesse momento por essas características, né? Uma Índia que era muito mais lucrativa, que chamava muito mais e os portugueses vão dedicar muito mais atenção e esforços, e um Brasil que não precisava disso porque tinha toda essa estrutura, né, de funcionamento. Mas a partir de 1530 essas situações começam a mudar, né, um pouco mais, né, a presença de povos estranhos aqui no Brasil passa a incomodar e passa a colocar em risco a posse do território para os portugueses. E a partir daí os portugueses então vão efetivar a primeira grande expedição de colonização, de trazer colonos para cá, de trazer pessoas que vão povoar o Brasil a partir deste momento, né? Mas isso muda um pouco alguns contextos, isso também é um tema para o nosso próximo vídeo, né? Então hoje em específico vamos tratamos apenas do período pré-colonial, ok? Gostou do vídeo? Curta aí, comenta, deixa seu comentário, segue o canal e vamos tentar entender um pouquinho mais da nossa história.